Isso aí, provocando você para que você pare e pense na sua velhice, comece a focar essa questão e comece a se preparar para ela, né? Nós temos que fazer isso para que a velhice possa ser realmente o tempo de sombra e água fresca. E sobre água fresca a gente já falou e a nossa médica Sandra acabou de dizer aqui para a gente no final do último bloco, não precisa ser deixar de trabalhar, mas precisa ser um tempo de conforto, né? Onde a gente não tem as pressões agora da responsabilidade com a casa, com os filhos, com isso, com aquilo, a gente possa viver bem, possa tirar férias, possa passear, como acontece em muitos países, né? As pessoas se aposentam e elas vão ter um tempo aí de gozar a vida, né? Até existem charges e coisas que são colocadas, né? O pessoal trabalha para chegar lá na aposentadoria e pescar e conhecer o mundo, tendo condição para isso. Aqui no Brasil, mais difícil, pelo nosso sistema previdenciário, pela questão social, pela falta de visão, de planejamento do país, do brasileiro, essas questões todas, né? Mas o que a gente tem que fazer, e por isso que a gente está conversando aqui, é uma tentativa de mudar essa situação, chamar a atenção e fazer com que aqui também a gente possa ter uma velhice saudável, uma velhice plena, uma velhice respeitada e respeitável. Aí a minha pergunta vai para você, Ariel. Qual é o tempo? Existe um tempo adequado para você começar a se planejar financeiramente para garantir tranquilidade na velhice? Existe um tempo. Antes dos 30 anos é bem tranquilo a pessoa juntar recursos com 200, 300 reais por mês. A pessoa vai viver bem ganhando 3 mil, 4 mil reais por mês. A partir dos 30 até os 40 ainda consegue estar investindo dinheiro, juntando alguma coisa e viver bem. A partir dos 40, né, a coisa ia ficar mais complicada, vai doer um pouco mais, mas ainda pode salvar. A partir dos 50 anos realmente é mais difícil. Então, eu estava falando com a doutora um pouco antes de entrar, às vezes tem pessoas com mais de 50 anos que hoje não tem nenhum recurso. Mas às vezes o que ela tem, ela consegue viver, vai poder viver a velhice, mas às vezes ela se preocupa com o que vai ficar para os dependentes dela. Então, existem seguros que a pessoa pode fazer até 60 anos, depende, 65 anos, que caso ocorra algo com ela, o dependente, os beneficiários recebem alguma coisa. Então, às vezes, para alguém que tem mais de 50 anos, seja melhor um seguro, ou então juntar um recurso, pensando em montar um negócio, comprar uma franquia, e aí ter uma renda, enfim, que se perpetue. Renda paralela, né? Quando a gente pensa em fazer, por exemplo, uma previdência, algo que vá nos garantir uma renda futura, que nos dê condição de viver com tranquilidade, como é que a gente pode imaginar que valor seria esse? Quanto pode ser? Que valor que eu vou planejar para o futuro, que eu preciso ter? Porque se eu for pensar assim, não, mas hoje eu ganho X, eu quero ter esse mesmo X, às vezes é inviável, né? Mas qual seria uma linha? Existe uma linha de raciocínio? Pensar, por exemplo, se você pensar em poupança, poupança rende 0,5% ao mês, né? Então, se você tem, por exemplo, né, 500 mil reais, você tem 2.500 reais para sempre para viver, porque rende 0,5% ao mês, líquido de imposto de renda, aquilo sempre vai render 2.500 reais. Muitos vão falar, Ariel, eu não tenho 500 mil reais. Mas muitos têm imóveis que, se vendesse, daí é um recurso desse tipo, entendeu? E às vezes alugam o imóvel por um valor menor do que esse. Então, uma forma de pensar. Parece que é muita coisa, mas, como eu falei, a questão dos juros, a gente não consegue imaginar quanto uma pessoa pode juntar ao longo de uma vida. Juntando com o tempo, a pessoa pode chegar lá. E repito, cada pessoa não vai conseguir juntar muito dinheiro. Existem franquias de 50 mil, 60 mil reais, até 100 mil reais, que às vezes durante 10 anos, por exemplo, a pessoa está com mais de 50, ela consegue juntar esse dinheiro e pode abrir uma franquia, um negócio, alguma coisa, para ter um recurso durante a velhice. Uma ideia. Ou então imóvel. Eu acho ótimo isso, mas a gente tem, mais uma vez, que entender também o seguinte, isso eu vejo muito em consultório. As pessoas acham que querem desenvolver o seu próprio negócio. Aí elas tentam fazer isso sem nenhuma formação, então, a franquia sem ajuda. fazer um Sebrae, né? Sem
procurar um profissional da área, né, financeira para orientar, para mostrar os riscos, não é? Porque a pessoa é um neófito, é nova naquela né? Então, se ilude, se confunde, acha que tudo que entra é lucro, que imposto não se paga, não é? E no Brasil, uma cabeça o nível de imposto, né, é muito alto, realmente, a cobrança, né, de impostos é altíssima. Então, eu sempre alerto as pessoas que procurem fazer com uma orientação de um órgão realmente competente, né, com profissionais da área. Se a opção for para partir para um negócio, não faça isso sem suporte profissional. Eu gosto muito da ideia de franquia, que realmente é um negócio que já deu certo em vários lugares, tem experiência, a pessoa pode se ajudar. Realmente, a pessoa começar um negócio do nada, a menos que ela tenha muito conhecimento na área, é um pouco difícil. Agora, tem um outro lado, Ariel, me permite fazer uma colocação, Sandra. Tem um outro lado, Ariel, que tocar um negócio não é só saber as regras daquele varejo ou daquele negócio. Você tem que saber separar despesas pessoais das despesas empresariais, né? Porque às vezes você tem todas as regras ali, a franquia ajudou de como você tratar aquela empresa, mas você começa a agir como se aquilo fosse o teu salário do mês. Aí danou-se, né? Não vai dar certo, a coisa não vai funcionar. Mas esse é um outro programa. Esse é um outro programa para a gente falar. Hoje a gente está falando aqui do planejamento da velhice e o cuidado financeiro para a velhice. Sandrinha, deixa eu te falar uma coisa, porque o nosso tempo está ali já com uma certa pressão, e eu não quero deixar de fazer isso. Muitas vezes o momento da aposentadoria, ele gera uma questão psicológica, né? Ele chega e ele traz aí um peso, parece que, caramba, agora eu vou me aposentar, fiquei velho. Isso afeta emocionalmente, psicologicamente, o idoso. Como tratar dessa questão? Como olhar para isso? Em que momento isso precisa ser cuidado para que não venha prejudicar e transformar a velhice numa pior idade, em vez de ser uma melhor idade? Uma melhor idade. Isso é muito comum no idoso, mais frequente na mulher. Por quê? Porque existe, como a gente já viu em alguns outros programas, o mito da beleza e da juventude, né, Celeste? Então, a mulher, ela vive a aproximação da aposentadoria justamente numa fase onde, fisicamente, ela está na menopausa. Então, menopausa, velhice, aposentadoria, impotência física, social, emocional, e daí vem a depressão, não é? Por quê? Porque nós não somos educados a entender as fases da vida e as possibilidades que nós temos ao longo da vida. Obviamente, aos 60 anos de idade, aos 70 anos de idade, a gente não vai conseguir escalar o Everest, mas a gente pode dar uma boa caminhada, não é? Na orla, a mulher tem a sua beleza, ela começa a se sentir insegura, e a gente vê muito isso dentro do consultório, porque hoje em dia a mídia joga muito esse conceito de juventude eterna, de beleza, de sensualidade. Se sensualizou muito a sociedade, né? A gente vê, às vezes, criancinhas, não é? Já essas menininhas participando de concursos, de Miss isso, Miss aquilo, né? Onde as crianças já são tratadas como se elas fossem superstar, uma coisa assim. Quer dizer, a gente precisa reconceituar tudo isso. Porque o idoso, ele sofre sim, ele sofre emocionalmente, ele sofre pelos filhos que, às vezes, até por uma inadvertência dos próprios pais, porque não foram preparados também para educar os filhos com uma visão financeira, né?
eles não passaram para os filhos determinadas noções, e aí vêm os filhos sofrendo economicamente, ou enfim, vêm os filhos sofrendo, isso é muito comum, os filhos se separam, aí sempre sobra voltar para a casa dos pais, não é? Aí volta a filha, volta às vezes o filho, às vezes levam os netinhos, então isso tudo vai criando uma pressão emocional muito intensa. Como fugir dessa pressão? Deprime. Como fugir dessa pressão emocional? Como fugir dessa pressão, Celeste? Boa pergunta. Eu diria para você que isso seria uma coisa a médio e longo prazo, né? Uma educação, um preparo, esse idoso procurar locais de convivência onde ele possa dar, digamos assim, uma atenção a si mesmo, né? Onde ele possa se nutrir de um pouco de felicidade, ele procurar entender esse momento e conviver em harmonia, porque aceitar às vezes é muito difícil, né? Surge aquela revolta, surge aquela indignação, isso é muito comum, porque os pais dizem assim, puxa, mas eu fiz tudo por eles enquanto era jovem e agora ainda tenho que passar por isso, né? Então, isso traz um clima familiar bastante doente, né? Os filhos a cobrarem do pai uma obrigação que, na realidade, esse pai e essa mãe não têm mais, porque os filhos já são adultos. E os pais cobrando dos filhos. Uma independência que os filhos perderam, não é? Então, o que a gente vê? Isso, gente, é muito importante, porque é uma doença social. É uma doença que ela ultrapassa os portais das casas. Verdade, né? Verdade. Ultrapassa, ela adentra os ambientes de trabalho, ela vai e os jovens, enfim, não são bem preparados, né? Bem educados pelos órgãos competentes, não se cobra responsabilidade. Inclusive, eu estava vendo um projeto na internet, até que eu estava fazendo uma pesquisa, não é? O Brasil é o país que cobra a maioridade o mais tardiamente possível, a responsabilidade social. Né? Eu tenho uma visão otimista, eu acho que isso vai melhorar, porque como vai aumentar aí o número de população idosa, né? A população, como eu falei, está envelhecendo, eu acho que você vai ter mais vagas de trabalho para pessoas com mais idade. Enfim, acho que algumas coisas vão melhorar. O que hoje realmente é uma minoria, muitas vezes discriminada. E quando se tornar maioria, eu tenho essa visão positiva de que as coisas vão melhorar um pouco. Tomara mesmo. Eu queria ainda uma pergunta para você, Ariel, que é o seguinte: uma das coisas que a gente vê em relação ao velho, né, a pessoa já da terceira idade, eu estou usando essa expressão velho porque é no sentido da gente provocar mesmo, da gente assumir. Velho não é ruim. Ser velho não é ruim. Velho, idoso, eu vou passar a usar idoso, né? Mas é uma questão de cabeça. É uma questão de cabeça. Não, sim, né? claro. Completamente de cabeça. Então, o idoso, muitas vezes, hoje, em termos financeiros, ele é muito pressionado pelo mercado com relação aos benditos empréstimos consignados, né? Consignado. Porque eles são um alvo, né? Isso aí é um negócio que fica atraindo o pessoal, porque, poxa, não, você tem aposentadoria, vai receber, o dinheiro entra com certeza, e os bancos ficam oferecendo, e todo mundo entra na história dos consignados, e isso vira uma bola de neve. O que você diz para nosso público, tanto para os jovens que já têm os seus pais, já têm os seus idosos em casa, quanto para esses idosos que estão ouvindo o canto da sereia? O que eu falo é cor do empréstimo. Qualquer empréstimo é ruim. Consignado também tem juros menores, só que as pessoas perdem a noção de quanto que vai acabar custando isso. Então, geralmente as experiências não são boas. Correr do empréstimo, quem tem que emprestar para você é você mesmo. Precisa de um dinheiro, vai lá na sua reserva, pega e depois se repõe sem ter que pagar juros. É a melhor saída. E uma coisa também importante, Celeste, olha, eu estou falando para os filhos e para os pais, hein, gente? Que os filhos não peçam, não pressionem os pais a pegarem empréstimo consignado, porque isso existe muito. Também é uma outra orientação, né? E que os papais saibam dizer, não, eu não vou me endividar,
não é? Porque às vezes é porque a televisão é de 29 e quer uma de 40. Aí quem tem que pagar é o pobre do idoso. Pai, depois o filho não consegue pagar. Não é? Eu vi muito isso no banco também, assim, uma outra orientação. É muito complicado, assim, pessoas muito idosas irem em banco, porque o gerente ali, ele tem várias metas. Mas tem às vezes, alguns os idosos não entendem, o cara fala e não entende e faz, enfim. Aí eu já vi muita coisa. E se o pessoal mais jovem é enrolado, vendem pérolas que na realidade não são pérolas. Os idosos, não é bom estar frequentando muito o banco. Se for, vá com alguém, porque o gerente tem que vender um monte de coisa. Às vezes vende seguro muita coisa de vida, então, é uma maravilha para vender para idoso, né? O idoso acorde. Tá aí, tá dado o recado. Cuidado, a história do consignado é um risco enorme. Né? E a gente está falando do consignado, mas não é só do consignado, não, né? Empréstimo consignado, todo e qualquer empréstimo, né? Eu vou para o intervalo e eu volto já já, é o nosso último intervalo, e eu volto já já ainda para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.